Maravilhosa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando um pouquinho das experiências que eu venho aprendendo nessa nova jornada como terapeuta. E em breve teremos agenda aberta para quem está me perguntando lá no direct ou ao vivo quando teremos agenda aberta. Então, em breve teremos agenda aberta para passar comigo. E enquanto isso, eu vou compartilhando aqui com vocês um pouquinho de aprendizado do que eu venho construindo na minha própria vida e do que eu vou poder proporcionar para vocês como os meus pacientes. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre padrão de vitimista, que a maioria dos seres humanos tem esse comportamento ao longo da sua vida, ou em alguns momentos ou com algumas pessoas nós assumimos esse padrão de vítimas e como isso, inclusive, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, pode, inclusive, nos levar a ficar doentes ou podermos ser aquelas pessoas que têm imunidade lá embaixo e qualquer brisa que muda o tempo pode deixar a pessoa super doente e ela acredita que ela é extremamente frágil, quando na verdade essa fragilidade está muito mais ligada ao seu emocional. Então, se você gosta desse assunto, já me segue aqui se você ainda não me segue. E se você conhece alguém que vive reclamando de tudo, já convida essa pessoa para vir para a live para ela entender um pouquinho sobre como esse padrão pode estar prejudicando a vida dela e atrasando os resultados que ela tanto deseja alcançar, mas não sabe porque não está chegando. Então, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar falando uma frase que eu gosto bastante do mentor que eu sigo, do Elton, do GPS, onde ele fala: toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. E o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós estamos tão conectados uns com os outros que a maior parte das decisões em que nós achamos que estamos tomando pura e simplesmente por nós mesmos, muitas vezes são norteadas pela influência direta ou indireta das pessoas que nós mais amamos, das pessoas que nos cercam, muitas vezes das pessoas que nós nem gostamos ou até de concorrente. Acredite se quiser, essa aconteceu até comigo. Então, entenda, venha entender aqui comigo hoje como esse padrão vitimista na vida de todos nós pode prejudicar a nossa vida. E eu vou um pouquinho além nessa construção, trazendo também uma outra fonte que eu gosto muito, que é a Anete Guimarães, uma médica, professora de medicina, formada em psicologia, que fala muito sobre o desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento, e onde ela fala também que esse comportamento pode, inclusive, nos levar a ficar doentes. Então, vem comigo. O que são esses padrões de vítima? Todo mundo, em algum momento, já passou por alguma coisa e sempre se coloca naquela posição de vítima. Nossa, hoje eu tô péssimo. Muitas vezes a gente chega, tem um padrão de reclamar, tem um padrão de sempre estar passando por alguma coisa ou muitas coisas na nossa vida. E por tudo que a gente passa, acaba sempre virando uma desculpa para que a gente não consiga, às vezes, sair do lugar ou não consiga imprimir a velocidade que nós desejaríamos para alcançar os nossos sonhos. Muitas vezes, essa conexão é tão forte que a gente nem está sonhando mais
com muitas coisas, porque isso, inclusive, seria muito pesado. Então, vou trazer aqui para vocês um exemplo. Imaginem que você tem aí a sua fase adulta, gostaria muito de mudar de país, mas está totalmente preocupado com as pessoas à sua volta. Pode ser seu pai, sua mãe, seus irmãos, pode ser pessoas que são adultas, na teoria deveriam cada um caminhar por si, cada um estar ali realizando os seus próprios sonhos, e por algum motivo você não consegue se desvencilhar dessas amarras. Pode ser que você chame isso de cordão umbilical, pode ser que você não consiga desmamar, pode ser que você pense que é porque eu sou muito família, não gosto de ficar muito tempo longe das pessoas que eu amo. Mas muitas vezes essa conexão tão intensa faz com que a gente acabe deixando de lado os nossos sonhos. Isso se eu tô sonhando, tá? Pode ser que nem sonhar eu esteja mais, porque é tão difícil de poder realizar os meus sonhos. Eu precisaria de, por exemplo, nesse exemplo da viagem, eu quero viajar, mas eu tenho uma conexão muito intensa com a minha mãe, tá? E para eu viajar, não pode passar pela minha cabeça viajar, a não ser que a minha mãe vá junto. Então, imagina que você trabalha, sua mãe não, ela tem a vida dela, e que para você viajar, você precisaria de 10 mil reais. Aí você pensa, maravilha, eu trabalho, eu posso me organizar financeiramente, se eu montar um plano, eu consigo juntar os 10 mil reais. Show de bola! Mas você se lembra que para você ir, a sua mãe teria que ir junto, porque vocês não se desgrudam. Não são aquela mãe e filha que a mãe criou a filha para ir para o mundo. São aquelas que parecem duas melhores amigas, confidentes, e inclusive uma sai com a outra, a gente não sabe quem sai com quem, chega uma hora, e que mãe e filha quase que têm suas vidas ali, muito entrelaçadas, tá? Esse é um cenário. E que para você ir viajar, sua mãe tem que ir junto, e a sua mãe não tem renda. Logo, se para você fica 10, para sua mãe ir junto vai ficar 20. Ou seja, o que vai acontecer, ou você vai precisar trabalhar o dobro para poder, no mesmo tempo em que você gostaria de fazer a viagem, se fosse sozinha, trabalhar o dobro para que a sua mãe vá junto, porque agora não são mais 10, mas sim 20 mil reais, por exemplo, para sua mãe junto. Isso fica mais pesado muitas vezes, porque às vezes você não vai conseguir realizar o dobro de trabalho no seu mesmo emprego, talvez você tenha que arrumar um outro trabalho, ou você vai precisar, em vez de 1 ano para executar o seu plano, você vai precisar de 2 ou 3 anos para executar esse plano. Entende como vai ficando mais difícil quando você precisa colocar outras pessoas no seu rolê, outras pessoas que são dependentes de você e que não deveriam mais ser dependentes de você? Isso vai acabando ficando pesado. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente acaba desistindo dessa viagem. Ou acaba, se eu preciso de 10 e eu tinha 10, e para levar a minha mãe eu preciso de 20, então o que eu acabo fazendo? Escolhendo uma viagem que custa 5, porque eu tenho 10, aí os outros 5 eu levo a minha mãe e vamos as duas juntas. Mas, de repente, não era aquele destino que você queria. E aí a gente vai percebendo um pouquinho como essas relações vão ficando muito misturadas. E aí, se você diz assim, mãe, eu vou viajar, mas eu vou sozinha. Aí vira sua mãe e começa, nossa, mas como você é ingrata,
eu fico aqui, cuido das suas roupas, faço o almoço, faço a janta, limpo a casa para que você possa ficar bem tranquila. E isso morando, né, você com a sua mãe neste exemplo. E agora, na hora de se divertir, você vai sozinha? Você é muito ingrata. Você não pensa em mim. Quem vai me levar para passear? E aí a gente vai percebendo esse padrão de vítima com esse padrão de vingador que tá ali, que vai se formando, de acusação, que a gente não sabe quando começou, mas a gente sabe que na fase adulta, quando a gente começa a perceber isso, tem como nós resolvermos, porque todas as vezes que nós nos propomos a olhar para as relações das nossas vidas com as pessoas, conosco mesmo, com as coisas, nossa relação com o dinheiro, por exemplo, a gente vai começando a entender como esse movimento acontece na vida de cada um de nós. E é por isso que é tão importante para quem deseja sair do lugar de onde está e chegar ao lugar aonde sonha, que a gente coloque um olhar no autoconhecimento. E além de colocar um olhar no autoconhecimento, que a gente também proponha ações. Porque não adianta nada eu entender esse padrão. Maravilha, eu entendi esse padrão que eu tenho com a minha mãe, onde eu acabei me tornando quase o marido da minha mãe. Nesse exemplo, por exemplo, é só mãe e filha que moram juntas, duas adultas. E nesse exemplo, a mãe não tem marido, a mãe não tem mais nenhuma intenção de se relacionar com outro homem e a filha acaba ficando totalmente amarrada e ocupando um lugar muitas vezes de homem da casa, aquele que vai à luta, que provê, que traz o dinheiro, e a mãe acaba ficando ali no lugar do feminino que cuida do lar. Não é esse, tá? Calma, muita calma. Não é que isso seja obrigatório, nem esse seja o lugar, ok? É só uma dinâmica aqui que se estabeleceu. A mãe, de repente, não trabalha, a filha trabalha, e aqui nós estamos até falando de duas mulheres, então tá tudo bem. Então, aí a filha traz o dinheiro para casa, a mãe tá ali suprindo as necessidades, que se a mãe trabalhasse, ambas deveriam dividir, né, essas tarefas, essas funções. Mas perceba como vai ficando muito pesado para as duas, especialmente para a filha, que poderia estar alçando novos voos, mas que para isso ela sempre tem que levar a mãe a tiracolo, porque a mãe não é independente. A mãe depende totalmente dela e nem é só no sentido financeiro da coisa, mas é no sentido emocional. É no sentido de, nossa, hoje é sábado, hoje é domingo, você vai me levar para passear? Não tem amigas, não tem outras atividades que não seja viver em função da filha, por exemplo. E aí vai se estabelecendo um padrão de vítima que está sempre passando por alguma coisa, sempre com dificuldades de viver a sua própria vida, depositando um peso gigantesco nessa filha, que muitas vezes não vai conseguir também se relacionar, porque o homem que se relacionar com essa mulher, inclusive, já sabe que vai vir ela e a mãe a tiracolo. Imagina como é difícil já começar uma relação com uma pessoa nova, com uma pessoa que você ainda não conhece, e de quebra você ainda levar a sogra a tiracolo junto, e uma sogra que vive extremamente presente na vida e que não tem outros afazeres a não ser cuidar da vida da filha. Difícil, né? E uma sogra que muitas vezes fica ali se lamentando por tudo que acontece na vida dela. Esse é um padrão que muitas vezes acontece com as mães solteiras que têm filhos únicos e que acabam depositando todas as suas esperanças nesses filhos e esquecem da própria vida e abrem mão de viver,
de viver como mulher, de viver às vezes como uma profissional, de viver como uma pessoa que tem hobbies, esquece do que gosta, esquece de se conectar consigo mesma também e lembrar-se do que gostava de fazer, quais eram seus sonhos. Eu vejo muitas vezes na internet matérias falando de mulheres, pode ser homem também, mas a maioria são mulheres, porque existe também, às vezes, uma barreira maior para as mulheres, e que as mães, avós aí já com seus 50, 60 anos, não querem saber de cuidar dos netos, querem saber de ir viajar ao mundo, de viver novas experiências, seja acompanhado do namorado, seja acompanhada das amigas ou acompanhadas da melhor companhia possível, que é a nossa própria companhia. Ou deveria ser assim. Nossa própria companhia deveria ser a melhor coisa que tem para nós. Mas quando a gente não se ama, a nossa própria companhia é muito difícil de aturar. Responde aqui para mim se você gosta, por exemplo, de passar uma tarde inteira no silêncio, completamente sem fazer nada. E como que você lida com esse tédio e como que você lida com essa situação? Muitas vezes a gente acaba se enfiando em séries, em filmes, acaba se enfiando em relações que nos oferecem migalhas, pura e simplesmente porque não conseguimos viver sozinhas, sozinhos, porque a nossa carência é muito grande. E muitas vezes a gente acaba se enfiando em relações tóxicas, em troca de migalhas afetivas, porque dentro de mim eu não encontro a abundância que é a minha vida. E assim como é a minha vida, é a sua e a de todos os seres humanos. Mas muitas vezes, na nossa infância, nós fomos muito reprimidos a engolir o choro, não tivemos, às vezes, o ambiente propício para que a gente pudesse expressar as nossas emoções. Muitas vezes a gente ouve as crianças dizerem, por exemplo, nossa, eu tô com uma dor na barriga, e aí a mãe fica tentando entender onde que tá doendo, já fica preocupada, já quer entender se é o momento de levar no médico, se não é. Quando a gente começa a olhar, e aí muitas vezes não olhamos para as crianças com o olhar de quem busca situações do emocional. A gente imagina que as crianças não são afetadas por nada. E quando ela vira e fala, nossa, eu tô com uma dor na barriga, pode ser que ela esteja com raiva. Porque o que acontece com o adulto quando ele fica com raiva? Muitas vezes ataca uma queimação no estômago. E essa criança pode ter a mesma coisa. Só que ela não sabe expressar a sensação que ela tá sentindo, a não ser da física. E ela fala, eu tô com uma dor na barriga, eu tô com uma dor na barriga, e muitas vezes o que ela acabou de passar por uma situação onde brigou com um amiguinho, brigou com o irmão, brigou com o pai, com a mãe, e ela tá sentindo raiva, mas ela não consegue expressar, ela não sabe que aquilo significa raiva. E aí ela é medicada para dor na barriga. E se ela lidasse melhor com a raiva que ela estava sentindo, a dor passaria. Muitas vezes a gente percebe pessoas que são extremamente nervosas, controladoras e que tem sempre uma queimação no estômago, e aí a gente vai entendendo como as nossas emoções afetam a nossa saúde física. Porque uma pessoa que sucessivamente não tem controle das suas emoções, por exemplo, essa raiva um dia ela vira uma dor na barriga, no dia seguinte ela tem outra lá, no mês que vem ela tem outra e tem outra, e o que acontece com sucessivas dores? Vai virando gastrite. O que acontece com uma gastrite que não é tratada? Vira uma úlcera.
E o que acontece com uma úlcera que não é tratada pode virar um câncer. Percebe como parece bobo, né? Lidar com a raiva, aprender a lidar com a raiva, mas imagine uma vida aí durante 20 anos você tendo essa raiva e descarregando esses hormônios no seu corpo. E é assim que a gente vai adoecendo fisicamente. A gente pode envenenar nosso fígado, a gente pode envenenar absolutamente qualquer órgão do nosso corpo. Pessoas muitas vezes que não conseguem lidar com as suas emoções e têm alergias na pele. E essas alergias começam a se tornar frequentes, cada vez mais frequentes, e de repente elas se tornam crônicas e já começa a fazer parte da vida dessas pessoas. E aí você cola do ladinho de uma pessoa dessa, o que ela faz? Só reclama da vida. Nossa, porque eu não aguento mais, eu sou uma pessoa extremamente doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E muitas vezes a gente percebe que existe um padrão da vítima, que a gente chama de vítima natural, que é aquela que só tá passando, ela passa por tudo quanto é doença, e tem aquela que conta o que está passando para ver se ela vai conseguir afetar as suas emoções de alguma forma, para que você se compadeça dela e ela possa atingir algum objetivo. Então, por exemplo, eu queria ver se eu disser para ela que eu não tô legal e tudo mais, se ela alivia um pouco aqui nas minhas obrigações. Se ela fica com dó de mim e acaba me livrando de alguma obrigação que eu teria que cumprir, mas se eu ficar reclamando muito, ela vai falar, tá bom, deixa que eu faço. Tá entendendo esse mecanismo? Então a gente sempre tem uma vítima e aquela que vira e fala, deixa que eu faço, acaba se sentindo a rainha da cocada. Ou acaba se sentindo a pessoa que a gente chama de narcisista. E aí ela vira e fala, nossa, se não sou eu aqui, nada acontece. E aí se estabelece uma relação super ruim. Porque a vítima vai estar sempre dizendo o que ela está passando, não tem a mínima vontade de mudar de vida e vai estar sempre enlaçando as pessoas à sua volta emocionalmente para que fiquem presas com ela nesse vício de reclamar, nesse vício de ter trocentas doenças e nunca dizer, nossa, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho a doença X. Eu não posso entrar na piscina porque eu tenho a minha imunidade super baixa. E aqui eu quero trazer para vocês, né, essa construção da Anete Guimarães que eu falei. Ela explica num simpósio dela de uma forma muito profunda, até porque ela é médica, então tem toda a capacidade técnica de fazer isso, que todas as vezes que nós somos impactados por notícias ruins, então ela disse ali, por exemplo, de jornal que só dá notícia ruim e a gente consome aquilo no café da manhã, por exemplo. E aí ela menciona assim, imagina você sendo impactado por aquilo durante 30 minutos e você só consome, não coloca um olhar de que aquilo é um pequeno recorte da sociedade, de que aquilo não é o mundo, não está acontecendo no mundo inteiro, inclusive não está acontecendo com você, na sua vida, você não está passando por aquilo, mas você se deixa tomar e acaba sendo sequestrado por aquelas emoções. Daqui a pouco você pode estar xingando a televisão, pode estar pensando que a sua vida é ruim, igual a vida daquelas pessoas que está aparecendo na televisão. Ou você pode despertar um medo, porque a fulana lá da televisão, né, foi assaltada, eu vou sair daqui a pouco para trabalhar, eu posso ser assaltada também.
Então perceba como aquilo vai influenciando na sua vida e você só vai consumindo aquilo e trazendo para si como se aquilo fosse a realidade do mundo ou a sua. E ela constrói que se você não colocar um olhar e não tomar a responsabilidade para você e dizer isso é do outro, isso aconteceu com o outro, isso não é a minha realidade, ó, olha aqui pros lados e tal, isso não tá acontecendo comigo, eu não tenho controle nenhum de se eu vou ser assaltado ou não no caminho para o meu trabalho, farei a minha parte, tomarei as medidas necessárias para me colocar numa situação segura. Porém, se eu vou ser assaltado ou não está no meu controle. Então não adianta eu ficar pensando nisso. Mas, quando eu fico me preocupando por demasia, ela coloca que isso acaba virando um lixo mental na nossa cabeça. E ela diz que esse lixo mental acaba prejudicando a nossa imunidade. Ela fala que para cada 30 minutos de jornal, nessa passividade de você consumindo só tragédias, você abaixa 5 horas da sua imunidade. Parece que é mito, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas isso é ciência e já está comprovado. Então, se vocês quiserem, depois me peçam aqui no direct que eu passo o link para vocês desse vídeo onde ela fala sobre isso, né? Uma médica, professora de faculdade de medicina que explica como as nossas emoções podem afetar a nossa saúde física. Olha que interessante. Tem um outro exemplo de um livro que eu li no grupo de estudos que eu participo, aonde ele fala também da raiva que uma mulher, quando chegou para ser atendida numa casa espírita, e ela estava com problemas no fígado, problemas graves no fígado. E o mentor conta que esse problema estava sendo gerado porque ela era uma pessoa extremamente intolerante dentro de casa. E ela era intolerante há muitas décadas. Logo, ela foi envenenando o próprio corpo década a década. E aí aquilo ficou pequenininho, ela não tomou uma atitude, não olhou para dentro e tentou imaginar por que eu sou tão irritada com as coisas que a minha família faz para mim? Por que quando a minha família faz alguma coisa, isso impacta tão profundamente na minha vida, isso me tira tanto do eixo e isso me deixa tão nervosa? Porque o X da questão do autoconhecimento não é olhar e virar e falar assim, nossa, a minha mãe me tira do sério, meu pai me tira do sério, meu chefe me tira do sério, meus filhos me tiram do sério. O X da questão é, por que o que essa pessoa faz me tira do sério? Porque é aqui onde está a grande charada. Essa pessoa, quando ela me tira do sério, a gente está dando poder para ela. Poder porque se ela tem condições de afetar as minhas emoções, é porque ela tem condições, inclusive, de determinar as minhas atitudes muitas vezes. É o caso do que eu estava falando, né, no começo sobre eu gostaria muito de viajar e eu só tenho dinheiro para levar a mim mesma, mas eu preciso levar a minha mãe, porque se eu não levar a minha mãe, ela vai virar e dizer, você é uma filha horrível, você é uma filha que não pensa na mãe, você é uma filha ingrata porque eu... E aí ela começa aquele rosário de coisas que ela abriu mão na vida dela para que a filha pudesse ter, esperando em troca que a filha fizesse para ela logo em seguida. E percebe como isso vai ficando pesado? A verdadeira caridade, por exemplo, é aquela que a mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Certo? Esse é o ensinamento que Jesus ali colocou para nós. Mas os pais não dizem que fazem tudo por amor, sem esperar nada em troca? Sendo assim,
Se um pai vira e fala, você é uma filha ingrata, agora que você tá ganhando dinheiro, você não vai me levar para passear junto, você não vai comprar a casa dos meus sonhos, você não vai isso, você não vai aquilo, ele não depositou ali em você uma aplicação e agora ele está esperando receber o retorno sobre isso? Muitas vezes essas relações a gente nem percebe, mas elas acontecem e aí elas tornam a vida das pessoas que estão nessa dinâmica muito pesada, porque faz com que quem tinha que carregar um só, agora tem que carregar dois, ou às vezes tem que carregar três, a si próprio, a mãe, e muitas vezes se tiver uma irmãzinha mais nova ou um irmãozinho mais novo, por exemplo, tem que pensar em carregar esse outro. E nesse rolê já todo mundo perdeu o seu papel. A filha já saiu do papel de filha, já está no lugar de mãe, a mãe já passou para o lugar de filha, o irmão mais novo já passou para o lugar de filho dessa irmã, e aí a zorra tá solta. Porque ninguém vive bem fora do seu quadrado. E todas as vezes que a gente vai propor um processo terapêutico, a primeira coisa que precisa acontecer é cada um voltar para o seu quadrado. A mãe voltar para o seu papel de mãe, a filha voltar para o papel de filha, o irmão voltar para o lugar de irmão, porque senão fica todo mundo se vitimizando, dizendo o que está passando e torna as relações muito pesadas. E aí parece que é sempre uma relação de barganha, de troca, de espera que o outro faça por nós. E nós, quando vamos fazer e tomar a responsabilidade para nós mesmos? E aqui, né, a nossa construção é marido e mulher, as emoções de um devem impactar nas emoções do outro, no sentido de meu marido, o que ele faz impacta na vida, né, da esposa, e o que a esposa faz impacta na vida do marido. Agora, o que a sogra faz não deveria impactar na vida do casal. E é por isso que muitas vezes acontecem tantas brigas entre nora e sogra, entre genro e sogro, porque as relações, os limites não ficam claros e bem estabelecidos. Onde muitas vezes os avós querem dar tanto pitaco na criação dos filhos e acaba interferindo na forma como os filhos querem criar agora os seus filhos. E aí essa relação vai ficando muito bagunçada. Eu vejo muitas vezes essas relações emaranhadas na loja. Muitas vezes, e assim, né, a minha experiência com mulheres, ela é gigante. São 23 anos de experiência atendendo mulheres num ramo extremamente íntimo, que é moda íntima e tudo mais. Então a gente acaba ficando ali, tendo contato com muitas intimidades das pessoas e muitas vezes a gente consegue enxergar, especialmente agora como terapeuta, essas relações que se estabelecem quando vai mãe e filha fazer compra. Muitas vezes quem escolhe o que a filha vai usar, mesmo sendo casada, é a mãe. E a filha muitas vezes não tem nem boca para dizer o que ela gosta de usar. Quando ela ousa dizer o que ela gosta de usar, a mãe vira e fala, não, eu te conheço, você não vai usar. E nesse momento, ela inclusive perde a oportunidade de mudar de ideia. Perde a oportunidade de evoluir no seu padrão de estilo, ou perde a oportunidade de usar uma peça diferente, de se experimentar, porque a mãe disse, eu te conheço e você não vai usar. E ela não teve a coragem ou não soube estabelecer esses limites e dizer, eu vou levar, eu gostei e eu quero experimentar usar essa peça. O que acontece disso lá na loja não está escrito.
E aí a gente vai percebendo como é real esses padrões de vítimas, de controladores, de narcisistas, de pessoas que querem impor a sua verdade, de pessoas que querem impor seu estilo de vida para outros e muitas vezes em nome de amor. Ah, não, eu faço isso porque eu te amo. E muitas vezes esse amor disfarçado, que não é amor, porque amor liberta, amor dá espaço. A gente traz sempre, né? Sempre falo aqui sobre Deus, né? A minha base religiosa, né? As minhas premissas, elas são cristãs. Então eu sempre vou trazer essas premissas aqui. Então a gente, né, parte do princípio que se Deus nos deu livre arbítrio, se ele não interfere na nossa vida, por exemplo, não pega a gente e faz da gente marionete, por que os nossos pais ou os nossos filhos deveriam fazer a gente de marionete? Influenciar tanto nas nossas relações? Porque eu me deixo tanto me levar e me coloco nesse padrão de vítima, que não consigo fazer nada sem a aprovação de ninguém, não consigo dar um passo sem que outra pessoa não esteja ali para ser meu apoio. Qual é a insegurança que está dentro de nós que não nos deixa evoluir, não nos deixa ir para a vida, não nos deixa crescer, não nos deixa cair? Porque nós vamos cair muitas vezes. Só que o X da questão é quantas nós vamos nos levantar. Eu sempre falo de filme, de livro, agora até música eu consigo trazer aqui construções pra gente sobre desenvolvimento humano e autoconhecimento, que foi o que eu fiz semana passada, né, na palestra. E aí a gente vai percebendo que muitas vezes nos livros, nos filmes, essa lição tá ali sendo proposta. Eu adoro, por exemplo, o Batman. E tem um dos filmes do Batman que é logo no começo, acho que é da trilogia do Batman, onde conta a história do Bruce Wayne pequenininho, quando ele cai na caverna e toma contato ali a primeira vez com os morcegos e tudo mais. E o pai dele desce de rapel lá no poço para resgatar o Bruce. E aí ele estende a mão e ele pergunta pro Bruce, né? Bruce, por que caímos? E aí ele fala, né? Para aprender a nos levantarmos. Então, muitas vezes, diversas vezes, nós vamos cair. Tem vezes que nós vamos cair, inclusive de cara, corpo todinho estendido no chão. Vai ser assim, a nossa pior derrota. A gente vai se sentir a titica da titica da titica, o verme do subverme do subverme. E vai precisar encontrar forças dentro de nós para nos levantarmos e escalarmos esse poço. Porque muitas vezes não vai descer ninguém para nos resgatar. Quem vai precisar resgatar a nós mesmos? Nós. Eu vou precisar me resgatar, especialmente se a gente for adulta. Nós estamos falando dessa construção para adultos, tá bom? Essa construção não vale para crianças. Crianças, adolescentes, devem ser protegidos pelos pais. Independente se esses pais são casados, se esses pais são divorciados, se esses pais são solteiros, os pais devem proteger as crianças. Então, toda essa construção é para a fase adulta. Todo esse impacto que foi gerado em nós, por exemplo, na infância, nos deixou extremamente inseguros muitas vezes, vai causar esse padrão em nós de vítima, esse padrão de insegurança que não dá um passo sem que precise se apoiar nas pessoas ou na pessoa de confiança dela.
e que sempre está falando do que está passando e nunca do que ela quer fazer. Nós na mentoria, né, temos uma construção de que nós não ajudamos, mas nós apoiamos. E nós não queremos saber o que você está passando, mas nós queremos saber o que você está tentando fazer. E tentar fazer imprime velocidade, ação. Você precisa ter ação na sua vida. Por quê? Eu estou, por exemplo, agora eu estou com a loja à venda, para que eu possa realizar o meu sonho de trabalhar como terapeuta e outros sonhos que eu tenho. E como terapeuta, eu não tenho problema com a localização geográfica, de onde eu estiver, eu posso atender. Então, eu quero vender a minha loja. Agora, faz sentido eu dizer, quero vender a minha loja, mas não fazer nada para que isso aconteça? Ficar deitada na minha cama chorando que a loja não foi vendida? Onde está a minha postura, o meu papel, a minha responsabilidade de levantar todos os dias e buscar técnicas e buscar pessoas que possam ser possíveis clientes para comprar minha loja, que possam conectar com outras pessoas que possam querer estar comprando a minha loja ou querendo empreender. Então, onde está, por exemplo, o meu controle? Meu controle está em todas as manhãs levantar, ir trabalhar, colocar ali as técnicas de venda que eu conheço, para que elas possam chegar até pessoas. Agora, como isso vai acontecer, não tem como eu saber. Para quem eu vou vender, também não tem como eu saber. E aí a gente vai entendendo até que ponto a gente controla a situação e até que ponto a gente precisa deixar soltar. Eu não controlo a temperatura do tempo, mas eu controlo o meu humor em relação à temperatura do tempo que está lá fora. Então, como eu me posiciono se tiver muito calor? Muitas pessoas, quando está muito calor, ficam reclamando horrores, porque elas suam, porque elas transpiram, porque elas ficam cansadas e tudo mais. Outras pessoas, quando está extremamente frio, reclamam, porque está muito frio, porque não tem roupa, porque não adianta, porque sai muito encapotada, porque parece um robozinho de tanta roupa e não sei o que. Mas a gente controla o tempo, a temperatura. Se for dentro de casa, controla, né? Você pode ligar o ar-condicionado, pode ligar o aquecedor e estabilizar a temperatura na que é ideal para você. Mas lá fora a gente controla? Não controlamos. Para os cristãos, a gente acredita que quem controla a temperatura é Deus ou São Pedro, mas a gente não controla. Mas a gente pode controlar nossa percepção do tempo, né, do clima lá fora. Como eu me comporto com o clima que está lá fora. Eu vou ficar reclamando do clima? Ou eu posso me organizar para eu me sentir bem ou me colocar em lugares que vão me deixar bem? Então, se está muito calor e eu sou muito calorenta, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar num lugar que tem ar-condicionado. Eu não trabalho num lugar que tem ar-condicionado. Aí eu sou muito calorenta e trabalho numa fábrica fechada. O que eu posso fazer para mudar isso? Eu posso estudar. Eu posso, com isso, pleitear uma vaga melhor. E onde o meu estudo pode ser aplicado, as pessoas trabalham no escritório e lá no escritório tem ar-condicionado. Percebe que aí eu vou construindo uma jornada onde eu tenho controle para me colocar na situação que eu quero, em vez de só ficar lá no chão de fábrica por 20 anos, dizendo que não aguenta mais trabalhar nesse calor. Se sentindo a pior pessoa do mundo, ou porque Deus esqueceu de mim, porque eu tô aqui e nada acontece. Maravilha, mas o que você faz acontecer na sua vida? Qual ação você imprime na sua vida?
Você tem movimento na sua vida? Ou para você é só reclamar, só se colocar na posição de vítima? Eu quero emagrecer, maravilha. Aí a primeira coisa, eu não tenho dinheiro. Tá, beleza, mas emagrecer não tá ligada a dinheiro, muitas vezes. Emagrecer tá ligado a você entender porque você come mais do que o seu corpo precisa, porque é assim que a gente engorda, se não tiver nenhum distúrbio, nenhum problema, né, que cause ali um ganho de peso, que não tem relação com o tanto de comida que você consome, que não é assim tão frequente, né? Por exemplo, a tireoide ou alguma coisa do tipo, pode ser, mas na maioria, não. Na maioria das vezes é o consumo de comida que é muito além da quantidade que o corpo de fato necessita. Nesse momento que a gente entende que a gente está comendo as emoções, sim, sabe? A gente está comendo porque muitas vezes o que eu queria estar fazendo era falando para as pessoas o que eu tô sentindo, ou alguém me fez algo que me machucou profundamente, mas eu não tenho coragem de dizer para essa pessoa que isso que ela fez me machucou. Em vez de dizer para a pessoa, o que eu faço? Como para lidar com essa dor de ter sido tão machucada, só que eu não tive coragem de expor. Não tive coragem muitas vezes de dizer não. Às vezes eu como para me esconder de um problema que eu tenho. Para não encarar esse problema, eu vou lá e como. E aí eu preciso emagrecer, mas cadê a atitude, cadê a ação? Para emagrecer, dinheiro não tá ligado. Até porque, para você se alimentar bem, tem muita comida, especialmente em lugares, por exemplo, aqui no interior, onde você tem condições de fazer feira, de ir ao mercado. Eu vou falar por mim, tá? Todas as vezes que eu fui ao mercado e me perdi na feirinha ali, né, consumi tudo que tinha ali de legumes, verduras e tudo mais, e dali fui embora e não passei muito pelos industrializados, não passei muito pelas guloseimas, a minha conta ficava muito mais barata do que quando eu ia comprar outras guloseimas, outras coisas. Então, será que realmente tá ligado a dinheiro? Será que você quer abrir mão desse conforto imediato que é comer dessa dopamina barata em troca de fazer essa imersão nos seus sentimentos, no que você está sentindo? Muitas vezes não. E aí vai continuar nesse padrão. E aí pode fazer o que quiser que não vai emagrecer. Porque consome muito mais caloria do que precisa. Muitas vezes eu preciso desse peso para carregar meu pai, minha mãe, minha família nas costas. Então esse peso tem ali a função de ser força na minha vida. Muitas vezes o peso tem a função de me esconder do meu marido, me esconder nas relações, para passar desapercebida. Então o peso aqui a gente pode depois numa próxima live falar um pouquinho mais sobre isso. Então a gente está falando hoje sobre vítima, né? Sobre o padrão de vítima que nós temos. Todos nós vamos reclamar, não tem jeito. É do ser humano essa condição. Mas tem pessoas que parecem vitimistas patológicas. Aquelas que a gente olha para ela e já fala, nossa, eu não posso encostar nessa pessoa, que ela só reclama e não faz nada. Aquelas pessoas que vão há 10 anos no psicólogo, no terapeuta ou qualquer coisa do tipo e sempre reclamam do mesmo problema, do mesmo jeito, da mesma forma. E aí não conseguiu trazer nenhuma ação para isso. Vai continuar? Então, perceba que reclamar, a gente vai acabar reclamando uma hora ou outra. Mas por quanto tempo nós vamos nos demorar na reclamação? Depois da reclamação, eu quero mudar? O que eu vou fazer para mudar isso, essa situação?
Qual atitude, qual ação eu vou tomar para sair de um padrão de vítima para um padrão de quem realiza alguma coisa? Se tá doendo, eu preciso fazer algo para parar de doer. Será que tá doendo o suficiente? Muitas vezes ainda não tá doendo o suficiente. E olha que a gente vê vidas de pessoas que, se elas contarem, nossa, parece um rosário de tanta tragédia, e ainda assim não tem nenhuma ação que impulsiona essa pessoa a sair desse padrão. E aí o que acontece? Quanto mais eu reclamo, mais vontade de reclamar eu tenho, porque isso pode se tornar um vício. E quanto mais eu reclamo, mais toxinas eu libero no meu corpo. Quanto mais toxinas eu libero no meu corpo, mais a minha imunidade cai. Minha imunidade caindo, mais doente eu fico. Quanto mais doente eu fico, mais eu reclamo porque não paro de ficar doente. Quando eu reclamo que não paro de ficar doente, mais toxina eu libero no meu corpo, mais doente eu fico. E percebe como esse ciclo vicioso não tem fim? Então, ou a gente imprime uma saída pela tangente nesse ciclo vicioso de reclamação, sai desse padrão de vítima e se coloca ali num padrão de que eu estou passando por isso, mas agora eu quero fazer outra coisa da minha vida, que não só ser um vitimista. E aí eu começo a melhorar as coisas, eu começo a colocar ação na minha vida e logo eu trago inclusive saúde para o meu corpo, porque eu já não estou mais liberando toxinas que prejudicam a minha imunidade. Já não passa uma brisa lá e me deixa constipada. Gente, fez sentido para vocês essa construção? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, comenta aqui para mim. É bem importante para ajudar no engajamento, para ajudar a chegar esse conteúdo para mais pessoas, para os vitimistas de plantão, para as pessoas que só reclamam da vida, para que elas entendam que muitas vezes elas mesmas estão causando as próprias doenças das quais elas reclamam na própria vida. E aí a gente percebe como nosso livre-arbítrio pode, de fato, estar sendo exercido. Nós estamos escolhendo colocar positividade, colocar ação em direção aos nossos sonhos, ou nós estamos colocando movimento e energia em direção a tudo aquilo que a gente reclama e não faz nada para mudar, e parece que a gente vai ser a próxima Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Então, se você não quer ser mais uma Gabriela, coloque ação na sua vida, procure se conectar com pessoas que estejam realizando os seus sonhos, conte para ela quais são os seus sonhos e elas vão te dizer: você merece realizar esse sonho, conte comigo, eu estou aqui para te apoiar, assim como eu estou aqui para te apoiar também no processo terapêutico, para você entender toda essa jornada e como se livrar desse padrão de vítima e se tornar uma pessoa extremamente ativa e que vai fazer por onde, e vai ser aquela mão que você tanto espera, vai ser sua mesmo, e você vai se levantar e sair caminhando, porque você é tudo o que você precisa. Tudo que nós precisamos, Deus colocou dentro de nós para sermos incríveis para nós mesmas, para o que eu posso melhorar, para eu ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu ser melhor do que eu sou hoje. Então, a base de comparação é sempre comigo mesma, nunca externamente. Então, se você gostou dessa live, você deixa aqui um recadinho. Muito obrigada por acompanhar aqui junto comigo. Se você gostou, já compartilha também com quem gosta de falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano. E assim que abrir a agenda, eu venho aqui compartilhar com vocês
para que vocês possam também passar por essa jornada de autoconhecimento até realizar os sonhos de vocês. Tchau, tchau, até breve!